Queridos, ainda de pé, para facilitar, nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Mateus, seu capítulo de número 5. Nós vamos ler inicialmente versículos 1 até o 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 1 até o 12. Os irmãos estão procurando as suas versões aí nas mãos. Nós temos uma versão na transparência, e eu vou fazer a leitura na minha versão, para que os irmãos também possam acompanhar. É o que está escrito na minha versão, pois nela é que nós vamos fazer a síntese aí do que precisamos para esta manhã. Na minha versão, a palavra de Deus diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ele ao monte, e quando já se assentava, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou então a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, para alcançarem misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram então antes de vós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê condições de entender a sua palavra. Podem se assentar. Queridos, o povo de Israel vivia uma época de extrema turbulência política e religiosa, além da turbulência social. Todo o Novo Testamento, aliás, principalmente, nós vamos identificar isso mais facilmente nos Evangelhos, mas todo o Novo Testamento, ele está inserido num grande contexto, que é um contexto de desencontros, de lutas, de turbulências social, religiosa e política. Israel, principalmente, porque era uma nação extremamente orgulhosa. Ela se orgulhava de ser a nação santa, a nação escolhida por Deus, mas acima de tudo ela tinha isso como um estandarte próprio de orgulho, que lhe fazia sentir engrandecida. E agora, nesse momento aqui, quando Jesus já em forma de homem pregava e ensinava, Israel estava dominada por uma outra nação, com seu orgulho jogado em terra, com seu orgulho muito baixo, com sua autoestima muito baixa. Israel encontrava-se ali em extrema dificuldade política, não só porque politicamente eles estavam subordinados ou suplantados por uma linha política de liderança totalmente diferente daquilo que eram os seus costumes, mas também porque internamente, dentro do próprio povo de Israel, havia uma briga política muito grande. Quer dizer, eles eram dominados por uma classe de políticos e de líderes que não tinha nada a ver com eles, e internamente, os romanos que eles dominavam, tinham estabelecido que eles podiam ter um clero e uma administração, digamos assim, ligada ao povo, mas que prestasse contas aos romanos, mesmo estes, dentro do seu próprio povo, estava empestado por partidos
divergentes e que se confrontavam diariamente. Nós vamos ver alguns exemplos desses aí na Bíblia, os fariseus, os saduceus, que muito além de um grupo religioso, eles também eram um grupo de líderes políticos. Naquela época, a administração do povo, a política e a religião eram muito interligadas. Era para ser mais interligadas aqui, mas como o povo, ele não observava aquilo que Deus ensinava, como o povo não observava aquilo que Deus lhe dava como caminho para seguir, eles estavam agora, é óbvio, sofrendo por uma intervenção externa, por uma dominação externa e sofrendo internamente por brigas de partidos ou de grupos internos, querendo descobrir qual deles era o melhor, ou qual deles tinha a razão, ou qual deles sabia qual era a melhor verdade, porque não sabemos nem dizer se existia ali verdade entre eles. Além disso, para fechar esse pensamento, o povo passava por uma pobreza muito grande, uma dificuldade que hoje podemos chamar de financeira muito grande. Naquela época já existia moeda, mas o comércio era mais feito à base de troca. Mesmo assim, eles passavam por uma dificuldade muito grande. E, por fim, passavam por uma dificuldade, uma falta de identidade religiosa extremamente grande. Ou seja, esse povo aqui tinha tudo para simplesmente não existir mais. Eles estavam dominados, eles eram, de alguma forma, servos de uma nação exterior, eles estavam totalmente desorientados conforme a sua liderança interna, eles sequer sabiam praticar direito agora a sua religião outrora estabelecida, uns puxavam para um lado, outros puxavam para o outro. Nesse pano de fundo, nasceu Jesus Cristo, cresceu e iniciou seu ministério. Aqui nós lemos um texto que ele ocorreu ainda na primeira fase do ministério de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério e os seus grandes discursos, as suas grandes pregações, as suas grandes parábolas. Então Jesus aqui, ele ainda vivia uma popularidade muito grande, o efeito do seu ministério ainda era crescente nesse momento, então o povo se ajuntava às multidões para ouvir, para procurar e para ouvir Jesus Cristo. Mas muitos daqueles que procuravam Jesus Cristo às multidões, ou seja, aos milhares, eles não procuravam Jesus Cristo porque estavam buscando o caminho do céu e da salvação. Eles não buscavam ali, muitos deles, ou a maioria, não buscavam Jesus Cristo porque simplesmente gostariam de se converter e gostariam agora de adorar a Deus de todo o coração. Eles buscavam Jesus Cristo para ter, de certa forma, uma solução para a fome. Buscavam Jesus Cristo, de certa forma, para ter uma válvula de escape quanto aos sofrimentos diários. Muitos eram enfermos, outros passavam por problemas familiares, por desencontros familiares, por problemas conjugais, por problemas com os filhos, de drogas, de vícios no seio das famílias. Muitos procuravam Jesus Cristo aqui nesse momento por isso. Outros tantos buscavam ali Jesus Cristo porque eles viam nele um grande líder que de repente pudessem lhes tirar dessa situação e ser a solução para essa suposta escravidão que eles estavam sofrendo do Império Romano. Então eles viam ali em Jesus Cristo uma possibilidade de um novo líder que pudesse se revoltar contra Roma e que pudesse então expulsar o povo romano, que pudesse de repente acabar com essa celeuma entre fariseus, saduceus e tantos outros eus que existia no meio do povo, que de repente Jesus Cristo pudesse também dar uma solução aos sacerdotes que nesse momento só sabiam explorar o povo e ser carrasco ruim com o povo. Os líderes religiosos daquela época estavam passando por um processo de maldade terrível, onde normalmente eles só faziam maldades para o povo, agora aqui não mais conduzia o povo para o caminho de Deus. Então, no meio disso tudo,
Jesus começou a proferir o célebre Sermão do Monte. E no meio disso tudo, Jesus olhando para o coração das pessoas, para as mentes, sabendo o que tinha em cada um, sabendo os anseios de cada um, conhecendo a alma de cada um, Jesus sabendo do que eles precisam, Jesus dá exatamente o que eles precisam. Jesus disse, olha, a solução passa por duas etapas, sendo as duas complementares, ou seja, as duas etapas vão fazer com que a solução desperte dentro de vocês. E qual seria essa solução? Primeiro lugar, eles eram um povo escolhido de Deus, supostamente os crentes e os salvos da época. Supostamente, é claro que a gente vê pela leitura da palavra que muitos não tinham nada disso, supostamente os santos daquela época, as pessoas que tinham a obrigação e o dever de testemunhar da salvação e da vontade de Deus para todos ali. Jesus disse, olha, a missão é o seguinte, bem-aventurado os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então Jesus já coloca um balde de água fria naquele anseio caloroso que as pessoas tinham naquele momento, de fazer uma revolução, de sair dali correndo e resolver tudo e acabar com tudo. Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Então Jesus está dizendo, olha, calma um pouco, volte, você precisa tratar-se internamente, você precisa cuidar-se, e depois que você estiver pronto, talvez você possa ajudar com alguma coisa, mas não adianta uma pessoa que está no leito de morte tentar cuidar de outra que também está no leito de morte. As duas estão na mesma situação, então é preciso você se cuidar, você tratar, e quando você tiver condições, erguer a cabeça para pensar nessas coisas, que era o pano de fundo. Então Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Então Jesus, ele tem nos dado aqui uma lição grande, porque naquela época o povo queria derrubar a sua liderança, o povo queria eliminar aqueles líderes, aqueles protopolíticos daquela época, na força, no grito. E Jesus Cristo disse, não, Jesus disse, olha, não, tem que primeiro começar aqui dentro. Bem-aventurados os humildes. Nós vamos ver, inclusive, em outro texto, que a palavra branda desvia o furor, porque deles é o reino dos céus. Então nós vamos lembrar aqui também das crianças, quando quiseram, as pessoas queriam impedir as crianças de chegar a Jesus Cristo, Jesus disse, deixa eles virem, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a criança você castiga, você, quando precisa, você dá um corretivo, e ainda assim ela continua te amando. Olha que beleza, é humilde, ela continua amando. E Jesus disse, complementando esse pensamento, ele disse, olha, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O que Jesus Cristo está nos mostrando? Que as pessoas aqui tinham perdido a parte sentimental, que as pessoas tinham perdido a parte do amor, que as pessoas tinham perdido a parte da afinidade, que as pessoas agora eram muito orgulhosas, muito nariz empinado, que as pessoas eram muito cheias de si, e enquanto elas não resolvessem isso, não adiantava ficar gritando por outras coisas. Não adiantava ficar gritando por outras coisas. Então, humildade aqui não é só ausência de pobreza, né? A pessoa é humilde, é pobre. Não, aqui Jesus Cristo está falando de humildade, é coisa interna. É a gente saber reconhecer no momento adequado o valor do outro, do próximo. Nós sabemos no momento adequado que às vezes nós não temos sequer condições de realizar aquilo que nós tanto gritamos e tal. Então é necessário fazer uma reflexão, uma introspecção, para a partir daí a gente saber então o que vamos fazer, mas com Cristo. Mas com Cristo. E fala, olha, se vocês vão se converter, ou se converteram, e vão receber o meu Espírito, então, em primeiro lugar, precisa ser humilde.
Porque você precisa entender que você precisa no seu interior saber que Deus agora é que vai aflorar. Não é você que vai crescer, mas é Deus que tem que crescer. Então ele está falando nesse sentido também. Olha, você tem que ser humilde, você tem que se diminuir para que Deus então cresça. Você tem que deixar com que o que eu estou falando agora reflita através da sua vida. Jesus estava dizendo. Então a humildade também era nesse sentido, não era só aquela pessoa de cabeça baixa, que fala baixo o tempo inteiro, mas era no sentido de reconhecer, inclusive aqui, o senhorio de Deus. Porque João Batista tinha vindo, eles cortam a cabeça fora. Jesus Cristo começou o ministério, os fariseus principalmente já queriam condenar Jesus à morte, antes mesmo dele começar direito. Então aqui Jesus vem também lembrando que nós precisamos ter humildade, inclusive de reconhecer o senhorio de Deus nas nossas vidas. E que muitas vezes, ele falando aqui para o povo, vocês estão querendo resolver as coisas com suas próprias forças. Não, deixa Deus agir. Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui é uma visão inclusive profética, escatológica, porque ao final de tudo, quando esse mundo passar pelo juízo final, Jesus Cristo está dizendo, quais herdarão? Os mansos. Aqueles que souberam ouvir a palavra, aqueles que souberam se converter, aqueles que agora não pisavam e não humilhavam ninguém mais, aqueles que às vezes ouviam a ofensa e retraíam um pouco para não criar uma rixa, uma briga ainda maior. Isso é ser manso. Ser manso aqui muitas vezes não é ser besta, é ser manso mesmo. É ouvir às vezes e refletir, pensar 10 vezes, né, encher a boca d'água, como foi citado. Os outros com a boca cheia não tem como falar, né? Bem-aventurados que têm fome, mas não é de comida, e sede de justiça. Ou seja, no meio do povo de Deus, então, Jesus Cristo dizia, não é possível que no meio desse povo ainda tem quem queira fazer ou faça injustiça. O meu povo tem que ser apegado à justiça, ao que é bom, ao que é o correto, ao que é honesto. A justiça divina aqui não é bem semelhante à justiça da terra. A justiça da terra é aquela pela qual é exercida através dos tribunais, estando certo ou estando errado. Muitas vezes uma pessoa é condenada a uma determinada pena injustamente. Mas a justiça de Deus não é bem isso. A justiça de Deus é fazer as coisas conforme a sua ordenança, a palavra de Deus. Fazer as coisas conforme Ele ensinou. Fazer as coisas conforme Ele deixou. Essa é a sua justiça. E aí é claro, como também já foi citado, a constituição das nossas vidas, que é a Bíblia, precisa ser observada. E aí tem algumas coisas que, é claro, não são evidentes na palavra de Deus. A palavra de Deus não diz assim, se pecar se pecar é pecado, é claro. Se fumar é pecado. A palavra de Deus não fala isso. Ainda não era evidente aqui a presença do cigarro, mas o Espírito de Deus, que habita em nós, que testifica das coisas de Deus, Ele nos dá consciência das coisas que são erradas e nem sempre são bem claras na palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, é um livro sobrenatural. É um livro que existe para quando ele é lido, a sua palavra, a sua mensagem penetrar ao nosso espírito, a nossa alma, não ficar só no nosso intelecto biológico. Ela é feita para isso. Então, a justiça de Deus, as coisas de Deus, elas precisam ser praticadas na essência, tá? Então, muitas vezes a gente tem visto aqui na palavra de Deus, pessoas que se dizendo do povo de Deus, é muito menos, ou são muito menos misericordiosas, são pessoas muitas vezes até más, pessoas que agem com maldade, mas se dizendo do povo de Deus. Então Jesus disse, nesse caso, olha, é preciso ser humilde, é preciso chorar, é preciso ser manso, é preciso amar.
E aí ele tem um versículo que para mim fecharia tudo, e não precisaria a gente continuar mais, mas a gente vai continuar mais um pedacinho. Ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Meus irmãos, a gente tem falado algumas vezes aqui sobre o significado e o sentido da misericórdia. Eu acho que a maioria já gravou bem, né, sobre o que é misericórdia, o que é ter misericórdia. E a palavra de Deus aqui em Jesus Cristo, ela está dizendo: é necessário ser misericordioso. Ou seja, a misericórdia tem um sentido mais ou menos assim. Ela vem do grego, que é miseris com cordis, que é em sentido amplo, Deus colocar o seu coração na miséria do homem para entender a situação do homem. Mais ou menos esse sentido de misericórdia. Então, quando Jesus Cristo diz que vocês precisam ser misericordiosos, falando para aquele ajuntamento que ele ouvia, ele estava dizendo: olha, você precisa colocar o seu sentimento, o seu coração na miséria daquele ali, para tentar entendê-lo. Porque eu sei que muitas vezes a gente não gosta de certas situações entre nós, que dirá as situações, por exemplo, com um mendigo ou com um morador de rua, um exemplo grosso, né? Mas Deus, quando olha do alto, Ele não vê o pastor, Ele não vê os irmãos que estão sentados aqui, cada um nos seus diversas profissões e até aposentados. Ele não vê os diáconos, ele não vê os líderes, não vê o perfumado e o cheiroso. Deus vê a alma da pessoa. Ele vê o ser humano. E o que vai diferenciar um e outro é aquele que agrada a Deus, aquele que está fazendo a vontade de Deus. É claro, irmãos, é muito difícil você encontrar um mendigo, morador de rua, que seja convertido ou que esteja na prática da vontade de Deus. Isso é muito difícil ocorrer. Mas ainda assim, não dava àquelas pessoas ali o direito de pensarem ser melhores ou piores que seja. Ele diz: olha, é necessário colocar o seu coração na causa dos outros. Se nós tivermos aqui 50 ou 60 pessoas hoje, nós temos 50 ou 60 corações diferentes, mentes diferentes, vontades diferentes, entendimentos diferentes, gostos diferentes, times diferentes. Entre nós aqui tem quem odeia Dilma, Lula, Temer, tem quem ama todos eles. Então nós temos e somos pessoas diferentes. Pessoas diferentes. Então Jesus Cristo diz: se você não colocar seu coração para tentar entender a situação do outro, você vai odiar todo mundo na face da terra. Falando para aquelas pessoas. E ele fala: bem-aventurado os limpos de coração. Aí fechou. Ou seja, coração que não tem impureza, não tem sujeira. Estamos falando de coisas espirituais. Coração que estão focados em seguir o caminho correto. Para que você siga o caminho correto, não quer dizer que você só possa sair da sua casa para a igreja e da igreja para a sua casa. Não. Você pode ir para o colégio, você pode ir no shopping, você pode fazer essas coisas da vida do cotidiano. O que você, eu e eles na época não poderíamos fazer, ou não poderiam fazer e nós não podemos, é nos deixar contaminar com as coisas deste mundo, né, no qual vivemos. Jesus falava: olha, o coração de vocês precisa estar limpo, senão vocês não vão ver a Deus, está claro? Jesus falando para eles. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, os que pacificam ao invés de criar guerras, ao invés de criar brigas, é o que chega para aconselhar e para apaziguar, não é o que chega para pegar duas cabeças assim e bater. Os irmãos mais antigos lembram disso, tinha dois meninos querendo brigar, o adulto chegava assim, batia logo a cara dos dois, aí ficava enfesado e o murro comia. Não é isso que é ser pacificador. Pacificador é chegar no meio, afastar, empurra um para lá, um para cá, se for preciso chama atenção. Pacificador são aqueles que não aceitam as rusgas e as confusões de maneira fácil. Estou dizendo nem que não aceita nunca, porque senão nós vivíamos no país das maravilhas, né? E vivemos no mundo real. Não aceitam fácil.
Os pacificadores são aqueles que evitam as contendas, né, as grandes brigas. E por fim Jesus disse, olha, por conta disso tudo, então bem-aventurados serão os perseguidos por causa de toda essa justiça. Ou seja, se vivemos no mundo, Jesus falando para eles aqui também, se vocês vivem no mundo, e nós hoje, se vivemos no mundo, em que você não faz qualquer diferença para esse mundo que você vive, tem alguma coisa errada. Não está sendo humilde, não está chorando, não é manso, não é misericordioso, não limpou o coração, não é pacificador, portanto, não tem motivos para estes aí lhe perseguirem. Não tem motivo. Vocês são iguais. Jesus estava dizendo aqui para aquelas pessoas, está dizendo para nós, se não há motivo para os de fora chacotarem, debocharem, perseguirem, fazerem piadas, muitas vezes ofenderem, então estamos sendo iguais, estamos sendo normais, Nós precisamos pensar que a nossa maneira de agir, de nos portar, precisa ser diferente. Não, agora eu só vou andar de terno e gravata. Não, não é isso não, você pode andar de camiseta, pode andar de calça jeans, pode andar de tênis, mas até andando de camiseta, de calça jeans, de tênis, de saia, é necessário ter uma conduta em que as pessoas percebam que há diferença. Porque senão estamos sendo iguais. Jesus vem nos mostrando aqui que a nossa atitude de mudança é de dentro para fora. Né? Ele chamando a nossa atenção. Então, ele termina dizendo, os que lhe injuriarem, perseguirem, mentindo a respeito de vocês, sinal que vocês estão mais ou menos dentro do caminho correto, porque são perseguidos, porque vocês estão num mundo e eles no outro. Óbvio que rola esse lance da inimizade. Então, meus queridos, nós precisamos perceber a palavra de Deus quando ela fala determinadas coisas e nos aparenta ser coisas muito do nosso cotidiano, muito normal. Nós precisamos olhar para aquilo que de fato ela tenta mostrar espiritualmente, de maneira sobrenatural. Até nós, os crentes desse tempo moderno, estamos muito materialistas, estamos meio mitológicos, né? Meio que achando que pecado, que coisa espiritual, que coisa sobrenatural, é coisa lá do passado, daquele. Não, é coisa de hoje. A nossa vida, ela é, óbvio, material, porque estamos aqui, mas ela é espiritual, porque nós somos espírito. E o nosso espírito é que permanecerá após a morte material. E ele permanecerá de acordo com aquilo com que nós herdamos daqui, de acordo com aquilo que nós vivemos. Então Jesus, lá na frente, em outros textos, nós vamos ver que Jesus chama a atenção dessa multidão, manda para casa, vocês só estão aqui para comer. Para comer não serve não, tem que vir aqui para absorver do Espírito de Deus. Absorver do Espírito de Deus. Esses dias aí para trás, a gente estava num encontro de família, e aí um irmão meu disse uma frase, que inclusive eu concordo com a frase que ele disse. Ele disse o seguinte: olha, lá no meio da nossa casa, inclusive na casa do meu pai, que é pastor, ainda bem que meu pai não ouviu, né? Ele disse assim: o Espiritismo, ele é uma religião mais lógica do que o cristianismo, ou pelo menos o cristianismo à luz do evangelho, né? Os evangélicos. Por quê? Porque o Espiritismo tenta demonstrar para os seus seguidores que as coisas que estão acontecendo são resultados daquilo que a pessoa viveu no passado, etc. tal. Então ele é mais científico, de certa forma. E ele tem razão, porque aquelas religiões ou aqueles segmentos que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, precisam ser mesmo científicos, lógicos, para tentar explicar a sua estupidez, para tentar explicar o caminho que estão seguindo e que está levando para o inferno. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus e a sua leitura para o homem natural é loucura. Por quê? Queridos, isso aqui é espiritual, é sobrenatural, vem de dentro para fora.
É a presença de Deus aqui dentro. A presença de Deus é Espírito. Deus não nasceu aqui dentro do planeta Terra, nem é limitado a essas coisas que nós conhecemos. Deus é que fez todas as coisas. Então imagina a natureza de Deus. Nós não podemos pensar que a natureza de Deus é definida assim como nós definimos a nossa forma. Não, a natureza de Deus é algo estrondoso e sobrenatural, ou seja, espiritual. Então é assim que precisamos ver. Para aqueles que não são alimentados, instruídos e orientados pelas palavras que são da boca de Deus, e que portanto tem poder, e um poder espiritual inexplicável, essas pessoas não conseguem entender o real sentido de estarmos aqui hoje, de sermos religiosos, entre aspas. Eu prefiro dizer que somos cristãos, somos espirituais. Não conseguem, porque só as pessoas que já vivem com um pedacinho daquilo que Deus é no seu todo, por isso é que é o Espírito Santo, não é Deus na sua plenitude, como ele disse no início, senão nos destruiria. Só as pessoas que já vivem com a presença de Deus internamente é que conseguem compreender esse mundo espiritual que Jesus está mostrando aqui. Então, quando nós começamos lendo as bem-aventuranças, poxa, parece uma coisa do dia a dia, você é mais humilde, deixa de ser teimoso. Jesus Cristo não está falando só disso, ele está falando de coisas espirituais, de um mundo que nós não estamos, infelizmente, no século 21, querendo olhar direito, mas precisamos passar a olhar mais para o mundo espiritual. Para finalizar, eu disse que Jesus Cristo tinha separado ali a bronca em duas. Ele diz: vocês primeiro cuidem-se, para que sejam sim agradáveis a Deus e estejam andando de acordo. Segundo, cumpram a sua missão. Qual é? Seria o próximo versículo. Vós sois o sal da terra, e se o sal por acaso se tornar insípido, todos sabem o que é insípido? Todos? Sem gosto, sem sabor, insignificante. É aquela pessoa insípida, quer dizer, não tem significado nenhum, né? Sem sabor. Se tornar insípido, como lhe há de restaurar o sabor? Já era. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e lançado fora, pisado pelos homens. Jogou no terreiro. Queridos, Jesus nos chamou para nós sermos aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus escolheu para que sejamos, pessoas espirituais, e para que nós então possamos temperar o mundo. E aí, para concluir o pensamento do temperar o mundo, ele diz no próximo versículo: vocês são a luz do mundo, e não se pode pegar uma cidade no alto de uma montanha, principalmente hoje que tem poste de iluminação pública, e simplesmente desaparecer com ela. Quem olhar não vê. Quem é luz é visto. Quem é luz é visto, né? Não sei quantos dos irmãos gostam de viajar na estrada, de carro. A gente lá em casa gosta muito. Então, quando você viaja muitas distâncias, à noite você vê aquele brilho terrível, e lá longe aparece um farolzinho, quer dizer, ele está sendo visto, seja o tamanho que for, pequeno ou grande, naquele breu ele é visto. Assim é isso que Jesus está dizendo, que nós somos luz do mundo. Que a palavra de Deus, ela nos abençoe e nos dê condições de nós entendermos sempre aquilo que ela nos mostra, e nessa manhã entendermos que somos, além de tudo, espirituais, e precisamos olhar aqui os preceitos da vida que Jesus disse que precisamos seguir.